Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje iremos falar de uma obra muito relevante quando o assunto é Jesus Cristo. Sim, uma obra que se encontra na primeira prateleira daquelas que já foram traduzidas para a língua portuguesa pelo seu conteúdo. Trata-se de Senhor Jesus Cristo, de Léo Hurtado. A devoção a Jesus Cristo no cristianismo primitivo, publicado pela editora Paulus e pela editora Academia Cristã, uma editora católica e uma editora evangélica que se uniram para produzir este clássico da literatura cristã. Fique conosco, pois é desta obra que nós iremos falar depois da vinheta. Devoção a Jesus no cristianismo primitivo. Sim, este é o assunto que esta obra irá abordar com profundidade. Assunto que foi pesquisado nos 200 primeiros anos ali da era cristã. Então, este conteúdo que nós temos em mãos, dentro da língua portuguesa, você não vai encontrar nenhum outro, nem parecido, tratando de questões referentes à devoção a Jesus, ali aqueles primeiros passos em relação a como os cristãos, as origens, de onde vieram essa devoção, essa adoração a Jesus. Sim, naquela perspectiva de que Cristo é Deus, é o Filho de Deus, a divindade de Cristo, as origens dessa devoção, explicação, trazendo as fontes, tudo isso será bem abordado nesta obra. Vamos dar uma olhada o que a editora nos reservou aqui na apresentação do livro na contracapa. Este excelente livro apresenta um estudo histórico detalhado sobre a posição de Jesus na vida religiosa, fé e adoração dos cristãos, desde os primórdios do movimento cristão até o fim do segundo século. Ostentando uma abrangência sem precedentes, o livro trata com propriedade desde a história do cristianismo primitivo, passando por temas relacionados aos estudos bíblicos até a cristologia do Novo Testamento. Senhor Jesus Cristo, de Léo Hurtado, é de grande importância para diversos estudiosos e bastante acessível para o grande público interessado nas origens cristãs. O escopo da leitura de Hurtado e sua compreensão das fontes nos deixa em débito com ele. Ele possibilitou a seus leitores uma compreensão das características do cristianismo primitivo. Léo Hurtado é professor de língua, literatura e teologia do Novo Testamento na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Nós temos em mãos um livro que possui páginas amarelas. A sua lombada aqui, a gente imagina até que tem mais páginas do que o que ele traz para a gente, que são 930 e por volta de 935 páginas aqui. Sendo que, pelo fato do tipo de papel ele ser um papel um pouco grossinho, ele acaba que dá esse volume todo, mas não deixa de ser um conteúdo com 900 páginas bem expressivo. Nós temos a tradução de Eliel Vieira. A revisora foi a doutora Mônica Otterman. Aqui essa edição é de 2017, mas esta obra ela foi
trazida e publicada inicialmente em 2004 por Léo Hurtado. E no Brasil chegou por volta de 2012. Aqui foi uma obra que foi feita em conjunto, como eu havia falado, da editora Academia Cristã e a Paulus. Temos, para conhecimento melhor do conteúdo do livro, um sumário que é dividido em 10 capítulos. Mas eu vou ler apenas os títulos dos capítulos, ou se eu verificar algo mais interessante aqui, eu menciono. De outra forma, é só congelar a imagem da tela, que vai ficar irão ficar as páginas aí bem digitalizadas para todos darem a pausa e verificarem em seus maiores detalhes. Vamos ao sumário. Abreviações, prefácio, introdução, devoção a Cristo. Aqui a introdução ela traz devoção a Cristo, explicações, uma nova, aí vem aqui um termo em alemão. Este estudo. Capítulo 1, forças e fatores. Capítulo 2, cristianismo primitivo paulino. Capítulo 3, cristianismo judaico da Judéia. Capítulo 4, que e a devoção primitiva a Jesus. Aqui é interessante que ele traz neste capítulo 4 um estudo que aborda a questão de que, ou Kelly em alemão, que é bem pertinente àquela tese que é levantada sobre que Lucas e Mateus beberam de uma fonte comum, naquilo até que diverge de Marcos, e que tem um certo consenso de que Marcos foi antecessor à publicação, o lançamento do Evangelho junto aos seus destinatários, antecessor de Lucas e Mateus. Tem a questão de que Lucas e Mateus possuem muita semelhança em relação a Marcos, e tem outros trechos que só Lucas e Mateus são semelhantes. Aí vem a questão de que talvez essa semelhança pode ser de origem de Kelly, da fonte Q. Mas para maiores detalhes é só discorrer sobre esse capítulo 4, que vem argumentando bem essa questão da fonte Q. Tem aqui o capítulo 5, os livros sobre Jesus. Vem crises, no capítulo 6, crises e cristologia no cristianismo joanino. No capítulo 7, outros livros primitivos sobre Jesus. Aqui traz também livros apócrifos, fazendo uma certa abordagem. Capítulo 8, o segundo século, importância e seus afluentes. Capítulo 9, diversidade radical. Capítulo 10, devoção proto-ortodoxa. Aí diz aqui, encontrando Jesus no Antigo Testamento, o Evangelho quádruplo, trata das visões e revelações, adoração e oração. Vem aqui, conclusão, o que vem a seguir. Aí tem também a bibliografia, índice de autores e índice dos textos bíblicos. Nós temos aqui para a gente conhecer um pouco do estilo literário do autor. Nós temos aqui certos trechos que eu vou fazer a leitura, de que eu achei interessante, que eu já venho realizando o estudo desse livro. No prefácio,
nós temos aqui de interessante? Algumas palavras de esclarecimento são apropriadas no início. Este livro não é uma cristologia do Novo Testamento, nem uma história do cristianismo primitivo, e nem uma história das doutrinas cristãs primitivas. É uma análise histórica das crenças e práticas religiosas que constituíam a devoção a Jesus como uma figura divina no início do cristianismo primitivo. Trata do papel da figura de Jesus na vida e no pensamento religiosos dos primeiros cristãos. Interessante que ele vem para explicar o que ele é, do que se trata essa obra, dizendo primeiro que ele não é. O que essa obra não é. Aí aqui ele diz: contudo, me propus a escrever para um leitorado amplo e espero que este livro seja suficientemente importante para que estudiosos de áreas relevantes deveriam lê-lo. Mesmo assim, um livro escrito com acessibilidade suficiente para que qualquer outra pessoa seriamente interessada neste assunto seja capaz de lê-lo. Ele aborda um ponto interessante, que é até quando nós estamos assistindo o review, é de saber qual que é o público-alvo dessa obra, a quem essa obra é mais dirigida. Então muitos vão dizer, não, essa obra aqui é uma obra acadêmica. Sim, é uma obra acadêmica. Mas eu compartilho da ideia de que nós, cristãos, nós não temos que ficar habituado apenas a leituras de devocionais, a leituras que vão tratar de assuntos superficialmente, mas sim de que nós devemos largar de lado os gibis gospels, como muitos livros se prestam a ser bem superficiais em certos assuntos, mas devemos também procurar livros mais profundos que tratam com mais clareza determinados assuntos, nos expondo às fontes, tendo um debate de posicionamentos diversos sobre determinado assunto. E aqui nós temos uma devoção a Cristo sendo bem dissecada em suas origens. Tem os debates que ocorreram, as teses levantadas, tudo aqui será exposto nesse livro. Mas nós somos habituados a ter acesso, a nos ser apresentadas obras que sejam mais obras superficiais. Então eu compartilho que não devemos menosprezar a inteligência do público cristão, e sim devemos incentivar a leitura de obras que sejam mais profundas para certos temas. E quanto mais profundidade quando o assunto é Jesus, melhor. Aqui ele também diz que também enfrento aqui muitos assuntos controversos e não me recusei a dar nome aos bois conforme meu ponto de vista. Por trás dos quase 3 anos da redação desse livro, há quase 20 anos de pesquisa e outras publicações sobre esse tema. Então aqui preciso nem de detalhar mais se é uma obra de 20 anos de pesquisa sobre a qualidade e o conteúdo que é nos apresentado. Introdução. A incontestável centralidade da figura de Jesus na devoção cristã primitiva é a premissa deste livro. E meu objetivo é oferecer uma nova descrição e análise históricas desse impressionante fenômeno. Temos mais à frente aqui, ele diz: nos capítulos a seguir defendo basicamente 3 pontos. Aqui é importante a gente saber quais são os pontos que ele vai abordar durante o estudo do livro, para a gente já
tipo um voo panorâmico, né? Para a gente já ter um certo conhecimento daquilo que a gente vai esmiuçar mais à frente. Aí o cérebro ele já vai remoendo, já vai melhor tratando do assunto quando ele chegar em mais detalhes. Aqui venho. Defendo basicamente 3 pontos. Em primeiro lugar, como já mencionei, uma notável devoção a Jesus surge fenomenalmente cedo nos círculos dos seus seguidores e não pode ser restrita a um estágio secundário do desenvolvimento religioso ou explicado como produto de forças alheias. Ele diz, são 3 pontos, aqui ele falou o primeiro, agora o segundo. A devoção a Jesus foi manifestada numa intensidade e diversidade de expressão sem precedentes, para as quais não temos nenhuma analogia real no ambiente religioso daquela época. Vamos agora aqui à terceira tese, que é a intensa devoção a Jesus, que inclui adorá-lo como divino, foi caracteristicamente oferecida e expressa dentro de uma firme postura de monoteísmo exclusivista, particularmente naqueles círculos cristãos primitivos que anteciparam e ajudaram a estabelecer o que veio a se tornar a corrente principal e posteriormente geral do cristianismo. Aqui ele vem trazendo na questão dessas origens, se a origem dessa adoração, dessa devoção a Cristo, ela partiu da cultura helênica, ali, da cultura romana, ou ela veio da cultura judaica, do Deus único. Ele vai abordar aqui essa questão. Vamos, assim como uma das questões mais debatidas aqui no livro. Tem aqui o ponto que trata da devoção a Cristo. Agora, como mais um passo introdutório, eu gostaria de definir o fenômeno que é o assunto desta pesquisa. Devoção é o termo abrangente que uso para as crenças e as ações religiosas relacionadas que constituíam as expressões da veneração religiosa dos cristãos primitivos. Há alguns anos, eu tenho proposto a preferência do termo devoção a Cristo, a cristologia, para se referir ao conjunto de fenômenos que vamos considerar aqui. Aqui ele vem dizendo que o termo cristologia tem sido usado para o estudo de crenças cristãs acerca da figura de Jesus, para as doutrinas e os conceitos envolvidos, e a terminologia utilizada por cristãos para expressá-los. Certamente, tudo isso faz parte da presente pesquisa, mas fazer plena justiça à maneira como Jesus figura nos círculos cristãos primitivos pede que consideremos também questões adicionais, algumas das quais nem sempre têm recebido uma atenção adequada. Ele aqui, no final dessa parte dedicada à devoção a Cristo, ele fala assim: ao invés disso, a história particular que procuro contar neste estudo histórico refere-se à forma como Jesus é tratado como divino na vida religiosa de grupos cristãos dos 2 primeiros séculos, quando e como isso se manifesta em crenças e outras expressões de sua fé, e quais as forças históricas que provavelmente moldaram a devoção a Jesus nesse período. Aqui nós temos um ponto também que é bem debatido, é sobre a Escola de História das Religiões. Aqui ele diz que, mas este impressionante esforço da investigação histórica da Escola de História das Religiões, e provavelmente
teve o efeito e provavelmente a intenção de demonstrar que o surgimento da devoção a Cristo como uma figura divina foi essencialmente um processo simples, na verdade não extraordinário, de sincretismo. Essencialmente, a devoção a Jesus como divino resultou da influência da religião pagã da era romana sobre cristãos helenistas, supostamente mais suscetíveis a tais influências do que os judeus cristãos palestinos. Aqui ele vai atacar esta tese defendida pela Escola de História das Religiões. Entende diferente. Aqui ele diz: eu terei mais a dizer sobre esse ponto de vista particular mais à frente. Por ora, limito-me a fazer uma observação irônica. Embora os estudiosos da história das religiões tenham enfrentado problemas com a visão ingênua ou pré-crítica, e insistido que a devoção a Cristo refletida nas fontes cristãs primitivas podia ser abordada como um fenômeno histórico, a visão deles do processo histórico por trás desse fenômeno foi praticamente tão simplista como a visão combatida. Aí podemos aqui pegar aqui o ponto nevrálgico sobre esse debate, que ele diz: mas por outro lado, tanto a visão ingênua quanto a visão da história das religiões estão equivocadas ao retratar a devoção primitiva a Jesus como algo basicamente simples, pouco notável e fácil de ser entendida. Por diversas razões, defendo que a devoção a Cristo é um fenômeno extremamente notável e que é também o resultado de uma complexidade de forças e fatores históricos. Eis alguns aspectos principais que justificam que enxergamos a devoção primitiva a Jesus como algo extraordinário. Aqui, para a gente finalizar essa abordagem do livro, vamos a esses 4 pontos que ele defende como que caracterizam essa devoção primitiva a Jesus como algo extraordinário. O primeiro fator que ele vem aqui trazendo é: essa devoção começou surpreendentemente cedo e estava exibindo sinais de rotinização já na época das cartas de Paulo, ou seja, por volta dos anos 50 depois de Cristo. O que significa que as origens da veneração de Jesus precisam ser datadas nas primeiras 2 décadas do movimento cristão. O segundo fator que vem: a devoção a Jesus não estava absolutamente confinada a esse ou aquele grupinho, mas parece ter se espalhado com rapidez impressionante em todo o movimento cristão, embora houvesse também variações em sua expressão. Terceiro, embora em certo grau de generalização possam-se fazer algumas comparações dessa devoção com outros grupos e movimentos da era romana, não temos nenhuma analogia completa no mundo romano, o que torna a tarefa de explicação histórica particularmente difícil, tanto mais que a explicação histórica é amplamente considerada como baseada em analogia. Aqui vamos direto aqui ao ponto 4 e o final. A devoção a Jesus era central nos grupos cristãos primitivos e de enorme importância para o desenvolvimento histórico do cristianismo. Aqui nós temos esses 4 fatores que ele defende que a devoção a Cristo era algo extraordinário, complexo, não simplista, como aquela primeira escola defendia. E, para finalizar, ele diz, aqui na introdução: a motivação primária para a pesquisa apresentada neste livro é a curiosidade acerca de uma característica central fascinante de um movimento religioso novo, notável, que surgiu na era romana, que se diversificou e cresceu rapidamente, para se tornar agora a maior tradição religiosa do mundo. Qual forma de piedade e crença cristã é ou deveria ser preferida e bem-sucedida no presente e no futuro? Não será e não deveria ser decidido por afirmações históricas sobre quais eram as mais antigas e quais processos históricos as geraram. Então, esse en passant aqui, esse voo panorâmico na introdução,
ele já nos dá bastante noção daquilo que o livro tem a apresentar, do conteúdo, que é muito relevante. É um conteúdo assim que dificilmente você vai encontrar em outras obras disponíveis em língua portuguesa. É um livro que vale a pena para todo aquele estudioso sobre ele. Não quer usar esse termo de cristologia, mas comumente utilizado é cristologia, ele prefere chamar de devoção a Cristo. Então, é mais um livro que recebe a recomendação do canal Conhecer Jesus, e recomendo que você, não é um livro que costuma ter um valor baixo, mas costuma ter promoções, mas é um livro que vale a pena o investimento. Senhor Jesus Cristo, devoção a Jesus no cristianismo primitivo. Foi o livro apresentado no dia de hoje. Para aqueles que gostaram do review, deixam aí seus comentários. Se ainda não é inscrito no canal, tem aqui no cantinho do vídeo um local, vai lá, faça a sua inscrição no canal, compartilha com os amigos, com os grupinhos de WhatsApp e faça também uma visita nos demais reviews que nós temos aqui. Eu acredito que você vai ser edificado pelo conteúdo que está disponível aqui no canal. E outros conteúdos serão lançados, tanto estudos bíblicos, irão ter certamente por resultado o estudo deste livro aqui, o estudo do livro Jesus Recordado, de James Dunn, também, que tem review aqui no canal. Então, fiquem todos na paz de Cristo e até o nosso próximo estudo ou review aqui no canal.